Mensagem do céu. Não é complexo nada, queridos, não é? O homem que complica, nosso Pai grande Adonai descomplica. As pessoas acabam criando aí conceitos e pretextos. Eu quero falar desse espírito de confusão chamado Efraim. Na verdade, Efraim acaba sendo até um espírito, muitas vezes entendido como um espírito de loucura. Por quê? Pelo que ele fez. E aí ocorre que muitas pessoas que são que dizem, né, que rejeitam a antiga aliança, como vocês chamam, o Antigo Testamento, mas quando interessa, queridos, meu Pai Todo-Poderoso, quando interessa, as pessoas inventam doutrinas devastadoras, com simples coisas que ocorreram, que estão escritas, exemplificadas. Inclusive eu coloquei para vocês acerca de um estudo que nós fizemos, se salvação se perde. Eu coloquei para vocês a rejeição de Efraim e Dan, não é? Duas tribos que foram rejeitadas pelo Eterno. Vamos primeiro começar a entender essa questão, como é que isso aconteceu, como é que ocorreu essa confusão em relação a esse espírito efraimita que está aí, viu, queridos? Vivo e forte, vivo e forte. Impressionante. O Eterno rejeitou, mas ele continua por aí. Vamos começar primeiro a falar um pouquinho dessa malignidade que é a teologia da substituição. O que é essa teologia, céu? Essa teologia eu já tratei com vocês aqui no Som do Céu. Essa teologia diz que a igreja é o novo Israel de Deus. Então, todas as promessas que era para judeu, agora é para a igreja. Mas cumprir os mandamentos não, viu, queridos? É só bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito você vai ser na tua casa, na tua maçadeira. Agora, cumprir os mandamentos, necas de pitibiribas, tá, meus queridos? Então, o negócio é bem parcial, assim, né? Aquela balança com aquela mulherzinha com venda nos olhos que está sempre pendendo para um lado, não é, queridos? Então, amados, é o seguinte, a importância de nós compreendermos é que a teologia da substituição é impraticável em relação a Israel. Israel não será jamais rejeitado pelo Eterno. Jeremias 31, 36, se falharem as leis fixas diante de mim, diz Adonai, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, se você puder romper as estações dos anos, a lua de ficar lua nova, lua cheia, lua crescente, não é? O sol de ter os equinócios, de ter os solstícios, se você puder impedir isso de acontecer, então o Eterno vai rejeitar também a herança dele de Israel. Ficou claro isso, querido meu, querida minha? Então, essa coisa de falar que o Eterno rejeitou Israel e pegou todas as bênçãos e deu para a igreja que não quer praticar a vontade dele. E Yeshua dizendo, olha, se você me ama, guarde os meus mandamentos, mas nem as relações sexuais ilícitas, nós já tratamos aqui, se consegue tirar da igreja que é chamada do Deus vivo. Então, queridos, eu sou bem, vamos dizer, bem prática em relação às coisas que o Eterno diz. É sim, sim, não, não. Passado disso provém do maligno, não é? É inconcebível, é inadministrável, impensável que a igreja possa ser o novo Israel de Deus, uma vez que o Eterno jamais rejeitou a aliança que ele tem com Israel, e a herança do Eterno com Israel não é a herança do Eterno com as nações, queridos. Israel tem que ter duas alianças, ou seja, pode cumprir todos os mandamentos, que não vai ser salvo, não é? Ele só pode ser salvo por meio do Mashiach, Yeshua, por meio do Senhor, Yeshua HaMashiach. Tá bom, meus queridos? É importante compreender que o judeu pode guardar todas as mitzvot, que são os mandamentos do Eterno, mas se ele não aceitar o Senhor, nosso Salvador, como autoridade sobre a sua vida, o único Goel, resgatador da sua vida, e não tem salvação. Pode ser bom a vida toda, queridos. Não é? Para o Eterno não é um bom sequer. E Yeshua falou isso com muita propriedade, não é? Então, olha só, Ishaiahu, Isaías 61:9, diz o seguinte, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os que virem os reconhecerão como família bendita de Adonai, do Senhor. Queridos, e aqui fica claro que judeu pode estar espalhado no mundo todo mundo sabe que é judeu. Aliás, como nós estamos sendo perseguidos agora com essa história dessa guerra insana que nós estamos vivendo lá em Gaza, agora na Europa, principalmente na Alemanha, novamente, está se ressuscitando o antissemitismo com poder,
que só você vendo nas notícias que não chegam aqui no Brasil, é impressionante como essas coisas são colocadas naquele jornalzinho no pé da página, não é? Iacov, Tiago, já falamos sobre isso, diz o seguinte, leia lá, querido meu, querida minha, você que diz que as tribos de Israel foram perdidas, não é? Iacov, Tiago 1, Tiago, servo de Deus, do Senhor Yeshua, o Messias, as 12 tribos que encontram na dispensação, saudações. Então, queridos, as 12 tribos jamais deixaram de existir, meus amados, não é? As 12 tribos de Israel continuam sendo as 12 tribos de Israel. Só que você tem de compreender que não eram 12, eram 14. Ah, céu, agora você está pregando heresia. Então, queridos, você tem que estudar mais as Escrituras. As tribos de Israel eram 12 os filhos de Jacó. Vamos lá? Gênesis 48, 1. Vamos lá? Passado essas coisas, dissera Iosef, teu pai está enfermo, José, não é? Então José levou consigo seus 2 filhos, Manassés, que você conhece como Manassés, e Efraim, que você conhece como Efraim. E visitaram a Jacó, ou seja, Jacó morreu do quê, queridos? Para você que gosta de demonizar os irmãozinhos doentes, não é? Nós já falamos aqui que o profeta Elisha, não é? Eliseu, morreu de enfermidade, e também aqui nós vemos Jacó, o patriarca, morrendo de uma enfermidade, não é, queridos? Você não sabia? Pois é, meus amados, agora toda enfermidade não procede de Adonai, não é? Essas enfermidades são obras realmente malignas, não é? Provém, na verdade, do inferno, não é? Esforçou-se Israel ao seu leito, não é? E disse Jacó a Iosef, a José, Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei uma multidão de povos e a tua descendência darei essa terra por possessão perpétua. Agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito são meus, Efraim e Manassés. Serão meus como Ruben, Simeão e a sua descendência que gerarás depois dele, essa será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados a sua herança. E as tribos de Israel, que eram Ruben, vou falar como você conhece para não ficar falando em hebraico, tá bom? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Naftali, Gade, Aser. Você, contando essas 12, com mais 2, Manassés e Efraim, ficou com quantos filhos, Jacó? Com 2 filhos adotivos, que era ele, adotou os netos. 14 se tornaram as tribos de Israel, queridos. Se você for ver a divisão da terra é dividida por 14, meus amados. A porção de Manassés e a porção de Efraim está juntamente com os outros 12 irmãos. Eles são 2 filhos de Jacó adotivos. Você pode não querer entender isso, mas essa é a lei. É a lei. Foi isso que fez nosso querido Jacó. Ele adotou os 2 filhos de Iosef e os outros filhos de Iosef seriam chamados pelo nome dele. Porém, não os 2 primeiros, os 2 primogênitos não seriam chamados pelo nome de Iosef, e sim pelo nome de Jacó. Não seriam chamados pelo nome de José, mas pelo nome de Jacó. Ficou claro que Iosef tem os 2 filhos que foram dados, na verdade, tomados pelo pai. E aí começa a salada de Efraim, queridos. Efraim, como sendo um filho de Iosef, de José, que se tornou filho de Jacó, e aí começa toda a salada que foi criada, essa doutrina que está aí, fazendo muitos cativos, não é? Acontece, queridos, que Efraim ia ser mesmo abençoado. Jacó, quando foi abençoar Efraim em relação a Manassés, ele colocou a mão sobre a cabeça do mais novo, que é Efraim, e disse que ele seria maior, e ele seria maior, ele ia ser maior. Queridos, eu quero crer que a descendência de Yeshua não seria da tribo de Judá, não seria de Judá. Eu acredito que Yeshua iria vir da tribo de Efraim. Tudo indicava que seria da tribo de Efraim. 2 pessoas deram testemunho
positivo sobre a terra de Israel entre os 12 espias. Um dia eu vou trazer um estudo sobre isso para vocês, não é? O Eterno não mandou 12 espias, ele manda 2 testemunhas, ele nunca manda 12, não é? Mas aí fizeram um acordo lá com Moshe, acabaram indo 12, não é? Desses 12 só tinha 2 eleitos do Eterno. Um era da tribo de Judá, Caleb, que você conhece como Caleb, e o outro era da tribo de Efraim, e este era justamente a Oséias, a quem Moshe mudou o nome para Yehoshua, e você conhece como Josué, tá bom? Então é importante você compreender que a escolha de Moshe até então, tudo indicava que o Messias viria da tribo de Efraim, como o próprio Yehoshua, que ele mudou de nome. Todos os indicativos, queridos, todos os mais sábios de Israel acreditam que a escolha do Eterno seria certamente pela tribo de Efraim. Mas aconteceu uma coisa no meio do caminho, queridos, e nós podemos mudar as bênçãos do Eterno de sobre a nossa descendência? Com certeza nós podemos. Salmo 78, versículo 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar os golpes dos seus adversários e lhe culminou em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá e Yehudá no monte Sião que ele amava. Queridos, tudo indica nas escrituras que o Messias iria vir da tribo de Efraim. Tudo indica que o Eterno estava ali deliberando acerca dessas coisas, e em um dado momento o Eterno rejeitou a Efraim. Ele rejeitou a Efraim. Por que o Eterno fez isso? Não é? Por que o Eterno fez isso? Eu quero ler Isaías 7, versículo 5 em diante. Portanto, a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Yehudá, Judá, e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tibeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rizim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não credes, certamente não permanecereis. Queridos, se vocês não querem crer, eu particularmente tenho muito temor do que o Eterno fala. Se você não crê nisso, você não vai permanecer. Isso é uma palavra imutável de Adonai, não é, querido? Se você não quer acreditar que o Eterno rejeitou, problema é seu. Meu problema é anunciar o que ele manda eu anunciar. Cuidado com movimentos que levam o nome de Efraim. Cuidado com movimentos que levam este nome, que não mais conta entre os filhos de Israel. Vamos lá, Apocalipse 7, versículo 4 em diante. Então eu vi o número dos que foram selados, eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Diga todas. Todas, diga todas, não é? Todas as tribos de Israel. Vamos ver quais são todas as tribos de Israel? Vamos comigo contar? Olha lá. 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil de Gade, 12 mil de Aser, 12 mil de Naftali, 12 mil de Manassé, 12 mil de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Issacar, 12 mil da tribo de Zebulon, 12 mil da tribo de Ósef, 12 mil da tribo de Benjamim, não é? E eu perdi aqui uma conta de alguém aqui que está faltando um nome de alguém, não é? Comecei com Yehudá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassé, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Ósef e Benjamim, não é? Queridos, essas são as 12 tribos, não tem mais 14, eram 14, agora tem 12, não é? Um filho adotivo continua aí. Quem é um filho adotivo que continua aí? Manassés, queridos.
Mas a descendência de Efraim foi extirpada, só ficou a descendência de Osif, filhos que ele teve posteriormente a Manassés e Efraim. Como o Eterno tinha anunciado por meio da boca de Jacó, assim o foi. Então, meus queridos, não tem muito que dar nó em pingo d'água com relação a essa proposta que o Eterno rejeitou, e o Eterno rejeitou também a tribo de Dan, não é? Olha, Dan, ela também deixou de ser contada, foi uma outra tribo que foi contada fora. Muitos sábios nas escrituras acreditam que o antimessias virá da tribo de Dan, porque a de Efraim foi destruída aos olhos do Eterno. Vou explicar por que Efraim foi destruído. E Dan, tinha uma profecia sobre Dan, pelo próprio Jacó, que diz o seguinte, Gênesis 49:17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. A tua salvação eu espero, ó Senhor. Então, muitas pessoas tomam esse texto como que o anti-Mashiach será judeu, e será mesmo, e descendente da tribo de Dan, uma tribo que foi justamente excluída das tribos de Israel, porque Dan não socorreu os seus irmãos no tempo de guerra. Mas não vamos nos ater a Dan, eu quero ater-me a Efraim, com quem o Eterno tem uma contenda, não é? Salmo 78:9, os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança do seu Deus, e não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele lhes havia mostrado. Então, queridos, Efraim, ele foi simplesmente destruído da presença de Adonai. Se você quer se tornar uma pessoa que está a serviço de Adonai, tem um ministério para Adonai, eu espero que você não use o título Efraim, queridos. Não é? Para quem conhece as Escrituras, vai saber que você está escolhendo o que não agrada ao Eterno. Não agrada. Porque o Eterno disse o seguinte, olha só, Ishaiahu de novo, 7, vou começar do 7 diante. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. E deixará de ser povo. Queridos, não queira fazer o Eterno de mentiroso, não é? Eu desaconselho a qualquer um, não é, que quer me mostrar textos bíblicos e quer me mostrar estudos, não é? Queridos, contra o que está escrito não tem argumento. Efraim não se tornou mais uma nação perante os olhos de Adonai, não é? Dan também foi excluído, mas Dan não foi exterminado. Efraim foi exterminado, se tornou inimizado de Adonai, uma pessoa proeminente, que era para ser um filho proeminente, da onde viria a linhagem do Messias. E como aconteceu de não se guardar essa herança, só tinha mais um que tinha espiado a terra e dado um testemunho positivo, esse foi Caleb, da qual veio a tribo de Erudá, Judá. Então, queridos, cuidado com essas coisas, vai conhecer as Escrituras, meus amados, não é? Vai procurar compreender o que o Eterno está dizendo. Você que pode estar aí no ministério aí, dito efraimita, queridos, é complicadíssimo. É um espírito de confusão, não é? Efraim, ele consegue se aliar, aliás, os efraimitas que se dizem da nova geração de Efraim são totalmente anti-Israel. E o Senhor disse, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, queridos, muito cuidado onde você está colocando o seu pé, porque você pode se tornar um efraimita, só que você vai ter o destino que eles tiveram também. Se você trouxer sobre a sua vida o escudo de Efraim, você será removido, porque a palavra do Eterno não vai voltar atrás, não é? Queridos, nós temos de nos converter em Yeshua. Nós não temos de nos converter em nenhuma tribo de Israel, nem criar doutrina de tribo de Israel, não é? Se os judeus forem zelosos da lei e não aceitarem Yeshua, não há salvação para os judeus. Podem ser zelosos da lei
é uma condição sine qua non para a salvação, meus amados. Como judia convertida a Yeshua, o Messias, eu sei a vida que eu tinha antes do Messias e a vida que eu tenho depois do Messias. Então eu espero que você possa compreender, parar de ficar catando coisa onde não existe, em nome de Yeshua, não é? Você não tem que ser tribo de Efraim, você não tem que ter a descendência de Efraim, você não tem que... Queridos, você tem de viver a vida de Yeshua. Ele disse que aqueles que guardam os mandamentos dele, não é? Esses teriam um nome melhor do que filhos e de filhas, não é? Então, meus amados, vamos nos converter a Adonai, vamos compreender o que é para a gente fazer, vamos parar de criar coisas onde não existe, não é? Vamos começar a rever nossos conceitos, queridos. Não pode se pôr vinho novo em odre velho, pelo amor do Pai, vai romper o odre e o vinho vai se perder do mesmo modo. É necessário que no dia que se chama hoje, você possa pedir a Ruach HaKodesh, pega os textos, vai estudar sobre esses textos, queridos, não é? Para de ficar pegando os textos, queridos. Olha só, as escrituras dizem o seguinte: se um homem fizer o que é mal perante Adonai, as coisas boas que ele fez anteriormente serão esquecidas. Entende? Na iniquidade com que ele pecou, se ele morrer, essa iniquidade que vai ser lembrada. Entende, querido meu, querida minha? Não importa que olha, Efraim foi escolhido, foi abençoado por Jacó, foi edificado e foi rejeitado pelo Eterno, queridos. Ele foi rejeitado porque ele não guardou aliança com o Eterno. Assim eu e você, Efraim e Dan, são dois exemplos clássicos para a minha vida e para a sua, de que nosso nome pode ser removido do livro da vida. Eu espero que isso fique claro no seu coração e muito cuidado com movimentos efraimitas. Muito cuidado, muito cuidado. Eu peço isso em nome de Yeshua HaMashiach, em oração pela sua vida, pela sua mente, pelo seu coração.